Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ercília, sou pedagoga e psicopedagoga aposentada, sou evangelizadora do infantil e pré-mocidade e sou mãe. E nós estamos aqui com uma série, tá? E esse já é o 4º vídeo, onde nós nos propomos a passar para vocês uma maneira geral de organizar o cotidiano, tanto em sala de aula como em casa. A gente começou com o primeiro vídeo de uma visão geral do que íamos falar. Depois, o segundo vídeo foi sobre organização individual e coletiva, que eu só posso ter organização coletiva a partir do momento que eu tenho minha organização individual. Se eu consigo me organizar, eu consigo organizar a tudo que me rodeia. Se eu não consigo me organizar, forçosamente eu não vou conseguir organizar o restante. Nós falamos que essa organização, em termos tanto de sala de aula como de casa, eu preciso ter uma agenda ou um papel e ir anotando um bloquinho, um caderno, um diário, e anotando aquilo que eu preciso fazer durante aquele dia, durante aquela semana, durante aquele mês. Isso é critério de cada um. Então isso é uma organização para eu colocar no local visível, onde eu verifique aquilo que eu já fiz e aquilo que falta fazer. Então eu vou trabalhar com isso de uma maneira com que eu me organize e consiga fazer todas as minhas atividades, como mãe, como profissional, como mulher, enfim. Toda essa gama, essa correria, mesmo dentro de uma pandemia, onde tem muitos ainda dentro de casa, onde já estão saindo para trabalhar, enfim, uma nova rotina, tá? De eu ter no papel o que eu preciso fazer. O segundo vídeo foi sobre planejamento. Nós sabemos que tem planejamento de várias formas, para a escola, para a empresa, para casa, econômico, familiar, de doméstico, enfim, nós temos uma gama de planejamentos e que nós sabemos que no planejamento nós vamos colocar aquilo que deve ser realizado, aquilo que a gente organizou, tá? Na listagem. Agora a gente vai colocar dentro do planejamento para a execução dele. Como? Então, eu vou colocar cada item e eu vou ver qual é o prioritário que eu vou ter que colocar, qual o tempo que eu vou ter para realizar, qual eu preciso realizar antes, porque o tempo é menor do que o outro. Então, quais a sequência ou de conteúdo, se for numa sala de aula, se for numa escola, quais são os temas, quais são os conteúdos que eu vou trabalhar, quais são os meus objetivos, quais são as estratégias, quais são as metodologias, qual é a avaliação, como que eu vou desenvolver isso, de que forma. Então isso tudo cabe no
planejamento. Ah, mas esse dia eu não sou professora. Tudo bem. Qual é o meu planejamento diário? O que eu vou fazer em cada dia? O que eu preciso, sabe, realizar prioritariamente naquele dia? Quais são as funções que eu preciso desenvolver naquele dia, naquela semana? Aí eu vou colocar no meu planejamento todas as atividades que eu preciso desenvolver, por que eu preciso desenvolver cada uma delas, para que eu vou desenvolver, e aí eu vou avaliar se realmente eu consegui atingir aquilo que eu precisava fazer dentro do meu planejamento. Vou me organizar novamente. A gente chama de dialética porque é uma reflexão, uma ação, reflexão, ação. Ou seja, eu paro, organizo, coloco em prática, analiso se deu tudo certo, coloco em prática de novo, analiso se deu tudo certo, faço o roteiro, coloco em prática de novo, depois analiso e assim sucessivamente. Aí vocês vão olhar para mim. Até agora você falou, e a rotina? A rotina entra aí. Eu me organizei, eu fiz meu planejamento, eu me planejei, eu estou executando, e a rotina é aquela que vai fazer você executar o teu plano de uma maneira eficaz e eficiente. Ai, Cida, como que eu vou colocar isso? Que rotina? Ai, todo mundo quer fugir da rotina. Não, gente, a rotina chama-se organização do nosso dia, que faz com que nós tenhamos disciplina e não perdemos o foco. Porque muitas vezes a gente se desliga do que tem que ser feito e a gente passa a fazer outra coisa. E com a rotina, o que eu vou fazer de manhã? Ricardo Melo já colocou isso em uma de suas maratonas, tá? Que eu acompanhei, chamado Rotina do Poder. Quem acompanha o Ricardo já deve ter ouvido falar. Muitas vezes ele fala sobre a rotina de poder. Eu levanto de manhã, eu agradeço a Deus por mais aquele dia, por tudo que vai acontecer naquele dia. Seja bom, seja ruim, seja o que for, não importa. Importa que é mais um dia que eu vou ter um recomeço para fazer tudo diferente do que eu já fiz. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que ter ações diferenciadas. Então, qual é a minha rotina de poder? Eu levanto e eu agradeço a Deus por mais esse dia. Que tudo que acontecer nele, que seja muito bem-vindo, e agradeço. É a primeira coisa. Segunda coisa, ou eu faço uma oração, ou eu faço uma meditação. E aí, nisso, eu vou colocando aquilo que eu preciso desenvolver no dia a dia. Minhas atividades físicas, levar o filho
na escola, buscar o filho na escola, arrumar a casa, limpar o guarda-roupa, organizar as atividades do trabalho, organizar as atividades de aula, preparar uma aula, corrigir uma prova, fazer o almoço, estudar com os meus filhos, conversar com meu marido. Ah, mas eu não tenho marido, eu não tenho filho. Ótimo. A leitura de um livro, o telefonema para um amigo, uma conversa com o pai ou com a mãe, se morar com eles, se não morarem, se for sozinha, um telefonema pro pai, pra mãe, pro vizinho, sei lá. Ou seja, tudo que você vai fazer naquele dia, que você precisa fazer naquele dia, seja você sozinho, seja você na sua família, com seus pais, ou com seu marido, ou com seus filhos, aquilo que você desenvolve durante o dia, você coloca uma rotina. Cada coisa que você vai fazer naquele dia. E qual o tempo que você vai ter para desenvolver aquilo. Não adianta só. Na organização, você colocou os itens. No planejamento, você já colocou as prioridades e o tempo que você precisa ter para resolver cada uma delas. Por isso que você coloca numa lógica daquilo que você precisa resolver primeiro. Depois, você vai colocar a rotina. A rotina é aquilo que você desenvolve todos os dias, tem itens fixos, por exemplo, levantar, tomar banho, escovar o dente, tomar café. Qual é a ordem? Isso é você que determina. Em sala de aula, isso eu posso falar de cadeirinha. Sala de aula, entrada, o que faz a entrada, chamada. A chamada, você vai fazer a chamada, saudação, ou melhor, perdão, a entrada, saudação, você vai cumprimentar seus alunos da qual maneira, se for online você cumprimenta, inventa o cumprimento, faz uma coisa diferente, tá? Chamada. E aí, depois da chamada, eu fazia uma oração com eles. Eu planejava o dia com eles. Eu me organizava com quem ia ser o ajudante daquele dia. Para não dar briga, eu tinha uma sequência. Então, quem era o ajudante do dia? Então, é o momento que eu vou organizar. O momento da fala dos alunos. Se tem alguém que quer contar alguma coisa que aconteceu, alguma novidade. Ou eu fazia um sorteio. Hoje quem vai nos brindar com uma história legal vai ser fulano, tá? Ou então jogar o dado. Aí você usa da tua criatividade. Então é o momento da descontração, do envolvimento das pessoas. E dentro disso, a gente tem nossas regrinhas.
quem fala primeiro, quem fala depois, como que é, o horário do café, o horário do recreio. Hoje é dia de matemática, hoje é dia de português, hoje é dia de geografia. E aí eu vou colocando na minha rotina o que nós vamos trabalhar hoje. Então o aluno, ele já se organiza, porque ele já sabe o que ele vai fazer naquele dia. E eu estou ajudando a ele a ser uma pessoa disciplinada e organizada. Então a rotina é um auxiliar muito grande, desde que bem trabalhada. Aí eu vou fazer a rotina, eu vou fazer qualquer coisa. Não. Eu já tenho alguns itens pré-determinados, e esses itens pré-determinados, o que seria? Entrada, saudação, chamada, oração ou conversa, hora da conversa. Aí vem a atividade do dia, o ajudante do dia, o aniversariante do dia. Tá? Ou seja, a gente vai colocando na rotina itens. Então, desenvolvimento da aula. O que vai acontecer no desenvolvimento da aula? O que eu vou trabalhar nesse desenvolvimento da aula dentro da rotina? Português, matemática, história, desenho, educação física, enfim, eu vou colocar lá dentro desse desenvolvimento quais são os itens ou as disciplinas ou os assuntos que eu vou abordar naquele dia. Fica mais fácil para o professor, que ele não se perde, e fica mais fácil para os alunos acompanharem. E é a mesma coisa em casa. Porque a partir do momento que você tem uma rotina, os seus filhos, o seu marido, enfim, as pessoas que estão convivendo com você também adquirem essa rotina, se adapta a essa rotina. E aí tudo flui de uma maneira organizada, tranquila, serena. A rotina é para você determinar o início, o meio, o desenvolvimento e o final daquilo tudo. Ai, mas eu gosto de rotina, é uma coisa chata. Não, não é uma coisa chata. Para quem tem várias atividades a ser desenvolvidas num dia, precisa ter rotina. Volto lá no Ricardo Melo. Se o Ricardo não tivesse rotina do que ele ia fazer, não tivesse planejamento do que ele ia fazer, organização, como que o Ricardo ia dar conta de tudo que ele tem que fazer? Da mesma coisa nós. Ai, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de fazer isso. Não tem mesmo. Por quê? Porque não tem uma rotina, não tem um planejamento, não tem organização. Aí fica tudo complicado, fica tudo tumultuado.
E eu falo de experiência própria, bagunçada. Amanhã eu faço, depois eu faço, vou levando. Principalmente quando você se aposenta, como eu. Se você não tomar cuidado, você não consegue fazer nada. Tipo, voa, quando você olha já é à noite, quando você olha já é de manhã, quando você olha já é à noite. Não, você não conseguiu fazer nada. Eu tava assim. Por esse motivo, eu me propus em fazer a série. Para ajudar as pessoas que estão como eu estava e que estão numa situação que não dá conta de fazer nada, porque única e exclusivamente porque alguém precisa chegar e falar: caramba, para e se organiza. Anota tudo que precisa fazer. Até o computador, a tecnologia, se você não der os comandos corretos, ela não desenvolve. E a tecnologia precisa. Portanto, pessoal, nós precisamos sim ter rotina, ter planejamento, ter organização. Senão a gente não sai do lugar. Mas você não falou que se a gente fizer a mesma coisa toda vez, a gente cai no meu lugar? Entenda o que eu tô falando. Se eu deixar as coisas, deixa pra lá, depois eu faço, aonde que eu vou chegar? No mesmo lugar. Correto? Mas a partir do momento que eu determino o que eu tenho que fazer, coloco no papel, eu me planejo, eu uso de uma rotina para realizar as atividades, eu consigo fazer tudo e vai ter um momento que eu vou falar assim: nossa, eu já acabei de fazer tudo. Até antes mesmo do horário que eu me programei da rotina ou do planejamento. E o mesmo acontece em sala de aula, gente. Toda vez que você entra numa sala de aula e você tem a consciência do que você vai fazer, você tem em mente o teu planejamento de aula, do que você vai dar naquele dia, previamente na sua mente, no seu caderno, no seu diário de classe, no seu caderno, no seu fichário, nas suas folhas, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu laptop, ou seja, onde você quiser, na sua agenda, e você já tem organizado aquilo que você vai trabalhar com seus alunos naquele dia e a forma como vocês vão trabalhar, vocês vão ver como que a aula vai render, como os alunos vão se interessar, como vocês não vão ter problema de indisciplina, porque você está disciplinado, você está organizado, você está planejado, você tem uma rotina a seguir. Então, nada. Mas aí aconteceu de estar chovendo muito, ter goteira na sala. Se você tem um planejamento, se você tem uma rotina, você tira essa letra.
Porque você tem que planejar os imprevistos. Lembra que eu falei no vídeo passado? Os imprevistos tem que estar planejado. Na rotina também. Tem que ter um momento livre. E esse momento livre é o momento do imprevisto. Ah, mas não teve nada, e aí? Não teve nada, e aí? Aproveitamos esse momento para dar um jogo, para dar uma atividade diferenciada. E você tem que ter isso já na tua manga. É a carta que você vai tirar daqui e trabalhar. Voilá! Entende? Então a rotina é justamente isso. É você organizar o seu dia e saber, na sequência, tudo que você vai fazer. Então você organizou os itens que você precisa fazer. Você planejou aquilo que você ia fazer naquele dia. E você coloca numa rotina a sequência de como você vai fazer as atividades naquele dia. Veja bem, isso daqui te dá segurança, porque mesmo na hora que surja uma entrevista, uma borboleta entra na sala e dispersa os alunos, estoura um cano na sua casa, fura o pneu do seu carro, você pega engarrafamento, chega uma visita inesperada, num momento crucial que você estava, e chega uma visita, e aí? Eu tenho uma rotina onde eu vou ter uma abertura para que esses acontecimentos não me abalem. Porque eu tenho dentro da minha rotina um espaço livre, prevendo o imprevisto. Então veja bem, até isso eu posso calcular. Então eu espero que tudo isso ajude a vocês a se programarem, a se organizarem, a desenvolver as atividades que vocês precisam durante o dia a dia. São dicas que muitas vezes a gente já conhece, mas numa teoria, numa imposição de sala de aula, de cobrança de diretor, de coordenador pedagógico, de cobrança do dia a dia que eu preciso fazer, mas eu vou levando, de cobrança de professor quando você está na sala de aula, professor de didática te cobra o planejamento, a rotina, a organização. Eu já fui professora de didática, então eu posso falar. Então, veja bem, a partir do momento que você se organiza, qualquer coisa que aconteça, você tem como trabalhar. A minha intenção é ajudar vocês a se organizar no dia a dia, numa realidade nova que nós estamos passando durante a pandemia. Numa realidade que faz a gente parar para pensar, parar para agir. Então, a intenção é, não vou dar para vocês métodos,
coisas, isso tem livros. Eu vou dar no bate-papo informal e nas dicas que eu posso te oferecer. E eu vou ser sincera. Esses vídeos foi não só para vocês, como para mim também. Porque eu, a partir do momento de aposentada, pandemia, cuidar de mãe idosa, você não pode sair, você acaba deixando, e trabalho home office, você acaba deixando para depois, que vira uma bola de neve, e se você tivesse organizado, não viraria. Então eu tô aqui, tá? Porque eu senti na pele a minha desorganização. E eu sabendo de tudo isso. Como o Ricardo diz, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Um grande beijo para vocês e até a próxima semana. Fiquem com Deus, um beijo no coração. A próxima semana vamos falar de regras e limites e combinados, ok? Um grande beijo, até mais.